Alô. Glória a Deus. Nessa noite eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Estamos aqui reunidos nessa noite para comemorar e celebrar, essa formatura da 9ª turma do ECOI. Primeira turma que tem a formatura dentro da igreja, que a primeira não teve, foi bem na pandemia, a segunda também, e as demais foram na subsede e depois em algum salão de festa aí. Mas Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu convido a todos a ficarmos em pé e vamos fazer uma oração. Convido o irmão Norberto a passar aqui e orar por nós. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar, Deus, por essa oportunidade que tu nos concede de nós estarmos diante de ti, Pai. Te louvamos, Pai, por tudo que nos tem alcançado, tem nos dado, Senhor. Por isso, nesta noite, Pai, uma noite de festa, Deus, nós queremos te louvar, porque a honra e a glória é para ti, Jesus. Pai, vem abençoar esta reunião, Pai, vem abençoar cada um dos teus filhos e das tuas filhas que estão diante da tua presença, Deus. Queremos, Pai, nesta noite te glorificar, render-te gratidão. Aleluia, aleluia, Pai de amor, te rendemos-te graças, Pai, porque tu és fiel, tu és santo, tu és verdadeiro. Obrigado, Deus, pela vida, Pai, dos nossos professores que estão aqui conosco, nosso pastor, Pai, pastor Leandro, sua família. Te agradecemos, Deus, por cada um dos teus servos, Deus, louvamos o teu nome, Pai. Permita que esta reunião, Senhor, venha ser abençoada do princípio ao fim, dando-nos graça, Pai, abençoando, Senhor, o teu servo que está na direção desta reunião, Pai. Dá-lhe a sua graça, é o meu pedido, a minha gratidão, Pai, para a glória e honra do teu nome santo, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, a liturgia aqui vai ser um pouco diferente, tá? E para começar, eu quero ler aqui um histórico do ECOI. Então, os irmãos aí prestem bem atenção. Uruguaiana, 27 de junho de 2024. O ECOI, Escola de Capacitação de Obreiros, Esdras. Este foi o nome escolhido pelo grupo de obreiros e professores que se uniram e reuniram com o propósito de dar vida a este projeto de Deus que nascera no coração de nossos pastores para oportunizar mais irmãos a se capacitarem por meio do ensino da palavra. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Uruguaiana conta com um núcleo de ensino teológico, o IBE. Tem o curso básico e o avançado. E no dia 10 de setembro de 2020, o vice-presidente, pastor Leandro da Silva, reuniu nas dependências da igreja com os obreiros que fazem parte do quadro de professores da escola, onde foi traçado a metodologia, as matérias e os requisitos a serem aplicadas aos futuros alunos, com o propósito de dinamizar o aprendizado, formatar e reciclar obreiros dentro do parâmetro da disciplina e da doutrina de nossa denominação e resgatar a identidade do verdadeiro obreiro assembleiano. Na ocasião, também foi escolhido o nome para esse projeto, que foi aceito de forma unânime pelos presentes. A aula inaugural da primeira turma do módulo 1 foi em 21 de setembro de 2020. E a formatura ocorreu também no mesmo ano, no dia 15 de dezembro de 2020. Ocasião em que 35 alunos que concluíram o curso e receberam seus certificados. A Escola de Capacitação de Obreiros, Esdras, em seu primeiro módulo, trabalha com 12 lições e é formada por 6 obreiros em seu quadro de professores, a saber, pastor Leonardo Gonçalves, pastor João Batista Carrazone, evangelista Gilmar Rios Moreira, evangelista Gilney Medeiros, evangelista Pedro Jardins e evangelista Joabe Fagundes.
Louvamos ao Senhor, pois hoje estamos aqui para realizar a formatura da 9ª turma da Escola de Capacitação de Obreiros, ESDRAS, que iniciou no dia 28 de março de 2024 e hoje, 27 de junho. Nossos parabéns a esses 41 alunos que estão aqui reunidos, né? Iniciamos com 50, 9 desistiram, mas 40 estão aqui firme, 41, firme. Vocês foram persistentes, perseverantes, e hoje estão sendo recompensados por seus esforços. Nos sentimos honrados de ver que esse projeto tem se confirmado e podemos ver o crescimento espiritual em nossas vidas e de nossos irmãos. O ECOI vai continuar dando oportunidade para todos aqueles que desejam investir seu tempo, suas vidas no aprendizado e no crescimento espiritual do seu ministério. Amém, irmãos? E não poderíamos deixar de agradecer a Deus pela vida do nosso pastor emérito, pastor Argemiro, que na gestão passada nos deu seu apoio, também pela vida e apoio do nosso pastor presidente, pastor Leandro da Silva, pela liberdade que tem nos dado, sempre intercedendo por nós, para que cada dia mais venhamos nos capacitar e nos doar ao reino de Deus. Também a vida de cada um de nossos professores que se empenharam na aplicação de cada aula. Deus abençoe a todos e todos somos parte desta obra maravilhosa que é o reino do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse é um pequeno histórico desde lá do início, quando foi formada a primeira turma do ECOI, né? E hoje estamos aqui celebrando mais uma formatura, mais uma conquista. São 3 meses, né? Todas as quinta-feiras aqui. Faça chuva, faça sol, mas estão aqui estudando, orando e se capacitando. E eu quero apresentar para a igreja os nossos professores. Eu vou começar pelo pastor João Carrazone. Se põe em pé, professor Decoy, pastor Leonardo, professor, evangelista Gilmar, professor, evangelista Gilney, professor, evangelista Pedro, professor também, e evangelista Joabe. São nossos professores. Que Deus abençoe e recompense cada um de vocês. Amém, meus irmãos? E para dar continuidade a essa formatura, eu vou convidar o pastor João, né? Cada professor vai passar aqui agora e vai trazer suas palavras de agradecimento a cada um que aqui passou. Amém? Então, começo pelo pastor João, depois o pastor Leonardo. A paz do Senhor a todos. Chegou o dia, né? Graças a Deus. Lembro na nossa aula que eu disse, vai chegar. Não desistam, vai chegar. Parece que no começo nunca chega, né, irmão? Mas chegou, né, irmão Norberto? Chegou. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês, viu? Deus abençoe ricamente. Eu quero ser rápido, tem muitos professores para falar, e eu quero fazer uma leitura da palavra de Deus com os irmãos, após esses 3 meses de ensino da palavra de Deus. Está lá na 2ª carta de Pedro, no capítulo 3, e no versículo 18, os irmãos podem permanecer sentados. E uma palavra bem propícia para o momento. 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: Antes crescei. Vou ler o 17 também. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Minha saudação aos professores, pastor Leandro, que está aqui, aos demais professores
que nos ajudaram nesta empreitada, né, Joabe? Foram dias abençoados ali, dias que aprendemos bastante. Você sabia que o professor aprende também? Eu aprendi com vocês algumas perguntas que vocês faziam, difíceis, né? Vou colocar aqui, perguntas difíceis. Vocês, essa turma aqui é a turma mais inteligente do ECOI, irmãos. É a 9ª turma, né? É a mais inteligente. A turma que se dedicou mais, não é? E eu agradeço a Deus pela vida de cada um. Então, aqui a palavra de Deus diz: crescei na graça e no conhecimento. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, viu? Que se dispuseram a aprender, ficaram aí todas as quintas-feiras aprendendo a palavra de Deus. Foram horas de crescimento, de proveito. E creio que vocês não devem ver isso aí como um ponto de chegada, mas vejam essa formatura como um início, para que outras venham depois desta, outras tantas. Por isso que é esta palavra aqui, ó, crescei, né? O crescimento nos dá a entender que é uma sequência. Então, virão outros cursos, a igreja proporciona bastante cursos para vocês aprenderem a palavra de Deus, se capacitarem. O próprio nome do curso que vocês fizeram já diz isso aí, ó, capacitação. Então, que Deus abençoe ricamente cada um de vocês, que essa conquista seja uma de tantas outras. Agradeço aos familiares dos nossos formandos que apoiaram, viu? A tua palavra de incentivo, você que ficou em casa ali fazendo alguma coisa para que eles pudessem participar das aulas, então você tem parte neste momento tão especial também, não é? Você contribuiu de alguma forma para que eles não desistissem. Nós vimos que tivemos 9 que desistiram, parece, né? Foi isso, né? E claro que as pessoas têm os seus motivos, né? Mas com certeza a maioria de vocês também em algum momento do curso desses 3 meses pensaram: vou parar, vou fazer outra hora, mas persistiram e chegaram ao final do curso. Vamos pedir a Deus que esses 9 que não puderam concluir, eles possam outra hora concluir, assim como vocês concluíram. Então vocês viram que é possível, não é? Que eles possam olhar para vocês e verem que dá, que com esforço, com dedicação, com persistência, se chega ao final. Deus abençoe, Deus vos guarde, deixe essas palavras de incentivo para vocês. E o mais importante do que a conclusão do curso, mais importante do que sentar ali nos bancos da sala de aula e ouvir o professor, é vocês colocarem em prática aquilo que aprenderam. Qualquer aprendizado só tem valor quando a gente consegue aplicar em nossa vida. Então, que as aulas que prepararam vocês para a obra do Senhor sirvam principalmente para auxiliar em alguma parte da vida de vocês, em alguma dificuldade, algum problema, alguma necessidade que vocês enfrentarem. Se aquelas aulas ali surtirem efeito, valeu a pena. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar também os irmãos com a paz do Senhor, amém. É uma alegria estar aqui hoje para essa celebração dessa formatura, né, do ECOI, desses alunos que se dedicaram nesses quinta-feira vindo aí, né,
nós tínhamos alguns alunos ali que nos acompanham, né, Joab? Que é o aluno Claudenir, a irmã Ieda e a Aline, né? E a aluna Ieda era uma luta toda quinta-feira para ela vir nas aulas, né? Mas ela veio aí, conseguiu chegar, né, junto com os demais, né? O irmão Claudenir é o nosso aluno ali todos os dias, né, irmão Joab? Todos os dias ali ele questiona, mas que bom também que o irmão Claudenir pôde concluir aí, todos os irmãos, as irmãs. Eu sei que eu tenho só uma aula que eu dou só num dia, que é de liturgia do culto, né? Mas eu quero deixar uma palavra aqui, que está em Romanos, capítulo 11, e versículo 36, que diz: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Que Deus possa abençoar vocês, que vocês tenham êxito naquilo que vão fazer na obra de Deus. Eu sei que quando a gente faz um curso, né, a gente vem no culto e daí começa a ver o que as pessoas estão fazendo de errado, né? A gente aprende uma maneira e aplica de outra, às vezes estão sendo aplicados de outro, mas que você possa permanecer como tendo postura, tendo simplicidade, né? Tendo autenticidade para fazer a obra de Deus, simplicidade naquilo que você vai fazer, tendo sábio, prudente, sabendo como falar, como agir, como estar no meio da igreja, no meio dos irmãos, que você possa ser autêntico, né? Cada um Deus usa de uma forma, de uma maneira, e cada um tem uma chamada, um dom, e que você possa ser como Davi, que quando foi ali para a guerra, né, Saul deu as armaduras para Davi, mas Davi não pôde se movimentar e disse: não, eu vou com aquilo que Deus me capacitou, que você possa ser capacitado com aquilo que Deus tem colocado no seu coração, que Deus lhe abençoe. Também quero agradecer aqui o pastor Leandro, que essa aula aqui eu sou o seu substituto, né? Quando ele quiser retornar, ele é o titular, né? Eu sou na terceira turma aí, agradecer ao pastor Leandro, que também nos convidou para fazer parte, e também todos os obreiros que fazem parte aqui, os obreiros que dão as suas aulas, né? Cada um a sua aula. E essa turma eu vi que é uma turma dedicada, porque eles são muito preocupados com o lanche, né? Eu vi ali todos os quinta-feira, né? Quem vai trazer o lanche, né? E na minha aula eu pude ver isso aí, que eles tinham a hora exata para o café, né? Eles falaram: ó, pastor Leonardo, tal hora é a hora do lanche, né? Que Deus abençoe grandemente e que vocês possam aplicar algo desse curso aí na sua vida, orientar as pessoas, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ouvir também o evangelista Gilmar e depois o evangelista Junei. Cumprimento aos santos e fiéis irmãos e irmãs com a paz do Senhor. Minha saudação especial a este grupo de vencedores, de irmãos e irmãs que sabiamente foram sensíveis à voz do Espírito Santo e prepararam-se para que no momento que o Mestre lhe chamar, eles digam: eis-me aqui, Senhor, estou pronto para o trabalho que me foi confiado. Os irmãos que me antecederam foram muito felizes em suas expressões, dizendo que os irmãos não mediram esforços para conseguir hoje o que nós chamamos do nosso certificado, que é a prova de que eles chegaram até o final. Eu quero deixar como base de minhas palavras 2 Timóteo capítulo 3, unicamente o versículo 14. 2 Timóteo, versículo 3 e versículo 14, que diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Eu gosto muito da versão da Bíblia King James, que diz assim: tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste, e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido.
Esse versículo da palavra de Deus, o apóstolo Paulo estava transmitindo a um filho na fé e também no ministério. Era um jovem na idade e também no ministério que Deus havia lhe confiado, chamado Timóteo, que pastoreava a igreja em Filipos. E aqui Paulo deixa claro que Timóteo deveria ser diferente dos falsos mestres que surgiriam naquele tempo. E aqui Paulo diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, fosse inteirado, ou permanece no ensino que recebeste. O que me chama a atenção aqui, irmãos e irmãs, é justamente este verbo utilizado por Paulo, dizendo permanece. Nós só podemos permanecer em algum lugar quando já estamos lá, quando já chegamos lá. Nós só podemos, ou se é possível permanecer em uma casa em algum momento, quando nela adentramos. Então aqui Paulo mostra de uma maneira muito enfática para este moço que ele deveria permanecer naquilo que aprendeu, se ele realmente havia aprendido. E aqui eu estou diante de irmãos e irmãs que receberam um ensino da palavra de Deus. O ensinamento como devem se comportar quando a sua oportunidade na obra chegar. Nos mostra aqui que nós vamos enfrentar dias difíceis, onde pessoas dirão: não é bem assim como ensinaram vocês, pode fazer um pouquinho diferente. Não, o texto é claro: tu permanece naquilo que aprendeste e tu sabe de quem aprendeu. Aqui estão os irmãos que recebemos a confiança do nosso pastor para ministrar este ensino. E creio que nenhuma das 12 lições que foram ministradas foi fora da palavra de Deus. Então os irmãos e irmãs formandos são sabedores de aquilo que receberam, devem permanecer, e a palavra que eu ouvi já aqui várias vezes pelos irmãos que me antecederam, aplica, ou seja, coloca em ação, e isso só vai gerar benefício para todos os irmãos e principalmente para a obra de Deus, porque tudo que nós fazemos, o nosso objetivo é um só: glorificar o nome do Senhor Jesus. E eu sei que os irmãos, as irmãs que hoje recebem o seu justo certificado, hão de permanecer naquilo que aprenderam. E eu desejo sucesso, felicidade, e que a graça de Deus e que o Espírito Santo permaneça na vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Minha saudação especial ao pastor Leandro, nosso pastor presidente, e um agradecimento também pela confiança, pela oportunidade de fazer parte desta equipe de irmãos, que estamos aí pela misericórdia de Deus, trazendo o ensino da palavra aos pastores, que são professores, aos companheiros de ministério. É uma alegria participar desse grupo de irmãos. Também uma saudação especial aos formandos desta noite, aos irmãos, às irmãs que estão aqui. Uma alegria para mim participar dessa formatura e saber que pude cooperar um pouco no ensino da palavra. Uma alegria ver obreiros entre os irmãos, pessoas que já têm anos de fé, mas que com humildade se assentam para ouvir. Isso é uma bênção, irmãos. Isso é uma grande bênção, é uma grande vitória para a igreja, que tenhamos pessoas assim, que são dedicadas, esforçadas, para crescer um pouco mais. Eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra, me veio ao coração uma palavra que eu queria deixar para os irmãos nesta noite, que se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso de número 4 e 5.
1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Nos diz assim a palavra do Senhor: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Graças a Deus por essa palavra. Irmãos, eu estava pensando que neste período de 3 meses, os irmãos ouviram palavras de ensinamento que atende a todas as áreas da nossa vida. Como nós lidarmos pessoalmente na nossa vida espiritual, com a nossa família, com a obra de Deus, com a liturgia do culto e com tantas coisas importantes. Como bem disse o pastor Leonardo, às vezes nós ouvimos coisas que nós ficamos pensando, pensei que estava fazendo o certo, o correto, mas não. Por isso é importante nós estarmos sempre ligados ao ensino da palavra, para nós nos apresentar para Deus da melhor maneira possível. Então, a minha palavra para os alunos, para os formandos nesta noite, é que Deus continue os abençoando, continuem crescendo, como falou o pastor João nesta noite, crescendo no conhecimento, crescendo na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E como todos que me antecederam já falaram, eu até escrevi num papel aqui, devemos aplicar em nossa vida aquilo que nós aprendemos. Até eu comentei na aula para os irmãos, que é um pensamento meu, em uma aula, em um curso, se nós conseguirmos guardar 10%, irmão Gilmar, de tudo aquilo que nós ouvimos e colocarmos em prática, já é um ganho para a nossa vida espiritual. Meus irmãos, é uma alegria para mim, que Deus abençoe a todos. Estas são as minhas palavras, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o evangelista Pedro e após o irmão Joab. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos cantar assim, como nós cantamos na primeira aula. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Amém, queridos? Que alegria poder estar aqui em mais uma formatura, né? E sempre é lindo, irmão, saber que os irmãos que aqui chegam nesse dia foram os que perseveraram, né? E passaram pela primeira aula. Quando começou o curso ECOI, eu confesso que eu fiquei preocupado, porque aí já no segundo curso ECOI, o pastor Leandro estava preocupado com a primeira aula. Quem passasse pela primeira aula, passava pelas demais. Aí o pastor dizia, não desistam, a primeira aula de apresentação, não desistam. Tem a primeira, mas depois tem a segunda. E eu disse, mas será que isso o problema sou eu? Os irmãos vão desistir? Porque a primeira aula, o professor é meio gritão, né? Grita. E aí o pastor que está ali embaixo disse, parece que estava brigando com os irmãos. Mas é que a gente, cada um tem um jeito de falar, né? O pastor João tem essa suavidade nas suas palavras, né? Os outros têm uma oratória mais profunda. Enfim, a gente é mais gritão. A primeira aula sempre é o mais gritão. Então, os irmãos que foram fazer novamente, ou desejarem fazer o ECOI, tem a primeira aula que o professor é bem gritão, irmãos. Então, nós ficamos felizes, porque dos 50, 41 foram persistentes. E louvamos a Deus. E o irmão Junei, o evangelista irmão Junei, tirou as palavras da minha boca. A gente fica mais, cada vez fica mais difícil para a gente aplicar a aula, porque os obreiros estão fazendo, né? Então, a gente tem que orar, ler mais e procurar, e sempre, hoje nós estamos dando, na mesma lição que damos a primeira aula lá em
em 2020, como foi? 2000 e... fazem 4 anos já que esse curso está aqui, irmãos, e para a glória de Deus, cada ano fica melhor ainda, amém, irmãos? Então, como disse o pastor João, é o início de uma jornada e a confirmação para muitos irmãos, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Irmãos, a gente escuta e alguém fala assim, um pastor diz assim: quem não está apto para ouvir, não está apto para falar. Então, para nós poder falar, nós primeiro precisamos ouvir. Então, vocês estão de parabéns. Vocês ouviram, acrescentou ao coração de vocês o entendimento, o saber, o entendimento, e agora vocês vão aplicar, e outros vão continuar aplicando, tudo isso para a glória de Deus. Então, parabéns, queridos. Também quero fazer notório aqui, irmãos, o trabalho dos nossos irmãos, porque no início a gente tinha bastante trabalho, mas o irmão Sérgio, nosso secretário, agora ele assumiu ali os papéis e risca nome, aponta nome, telefona para um, telefona para outro. Então é um trabalho que dá, mas nós estamos bem, podemos dizer, como podemos, me ajuda aí que me foge, assessorado. Também os nossos secretários, né, que eram os que pediam um lanche, né, faziam a lista do lanche, e os irmãos que apoiaram. Deus abençoe, irmão Mateus, irmã Cindy, parabéns pelo trabalho aos seus professores. E nós ficamos felizes também, irmãos, pelo nosso nobre Alex. Olha ali, está bonitão, e a esposa está ali feliz, né, de ver o nosso querido irmão. E o irmão Alex está em todos os cultos, irmãos. E Deus permita que um dia ele esteja aqui também pregando a palavra de Deus. Você acredita nisso? Ele está se preparando, irmãos. Ele já chega ali na secretaria, canta um pouco, prega um pouco. Cada dia ele está aqui pregando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que nós podemos crescer, devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, que Deus abençoe a todos. Como já disseram os nossos irmãos, agradecemos por cada professor, também pela confiança do nosso pastor, que nos dá esse apoio e tem confiado e nos orientado também, porque às vezes a gente dá uns gritinhos ali no curso, depois o pastor ele nos orienta depois um pouquinho mais, e assim a gente vai aprendendo também com os nobres irmãos. Deus abençoe, queridos. Eu quero que os irmãos que vieram nas nossas lições lembrem sempre que somos chamados por Deus, somos cooperadores para a obra do Senhor. Somos todos cooperadores. O Espírito de Deus que opera em nós, Ele nos capacita para fazermos a sua vontade, o seu querer. Então, que nós estejamos prontos sempre a fazermos a obra do Senhor. É a nossa lição, segunda lição, que fala sobre família. É importante, irmãos. Nosso primeiro ministério e a nossa primeira mensagem é no nosso lar, é na nossa casa. Os nossos primeiros ouvintes que ouvem o nosso sermão é a nossa família. E o Espírito de Deus confirma quando nós fizemos a sua vontade. Então, que Deus abençoe. São essas minhas palavras. Que você aproveite esse dia, essa conquista, com muita alegria no seu coração e permaneça firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que para o Senhor nada em vão. Amém, irmãos? Deus abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Muito boa noite a todos que estão nesta oportunidade aqui, nessa data festiva. Nossa gratidão a Deus, nosso agradecimento por poder participar deste momento tão especial e deste momento tão maravilhoso. Eu estou muito feliz de poder estar nesta formatura do ECOI, desta 9ª turma do ECOI, muito feliz, grato a Deus, grato também ao nosso pastor Leandro,
pela oportunidade que nos concede de poder fazer parte deste seleto grupo de professores que tem se esforçado, se esmerado para dar cada um a sua aula da melhor forma possível e tentar passar aquilo que aprendemos e buscamos aprender da melhor forma para os irmãos. De fato, nós estamos muito felizes nesta noite, porque vemos aqui um grande número de vencedores, né? E quando eu digo vencedores, estou falando de pessoas, né, que se desafiaram para estar aqui. Estou falando de pessoas que tiveram resiliência para chegar até aqui. Os irmãos disseram, né, que 41 chegaram até aqui. E a Bíblia diz que o interessante não é como se começa, mas é como se termina, é como se vai chegar até o fim. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada aluno desta 9ª turma que venceu, se superou e esteve aqui. Quando a gente coloca um propósito no coração de fazer algo, sempre vem os empecilhos, sempre vem as impossibilidades. E nesse dia da formatura, com certeza, os irmãos lembram, né, de várias e várias quintas-feiras que surgiu impossibilidades, né? Surgiu desafios, surgiu circunstância, aonde os irmãos foram desafiados. E quem sabe não veio uma vozinha no ouvido dizendo, desiste, está recém no começo, né? Está recém na segunda aula, na terceira, desiste. E os irmãos foram vencendo, 2, 3, 4, e chegaram até aqui. E isso é motivo de nós comemorarmos, porque chegamos aqui neste dia de festa, neste dia de alegria, e vencemos mais uma etapa. E eu quero cumprimentar aos irmãos, porque colocaram o propósito e foram até o fim. E estão aqui para comemorar, né, esta formatura, passando por todas as aulas e chegando até aqui. Deus abençoe. A minha alegria também é muito grande nessa noite, por poder estar aqui nessa 9ª aula, depois de 8 aulas, né? Essa 9ª turma, para mim, é particularmente especial, né? Estava ali conversando com o irmão Leonardo, e nessa turma, particularmente, eu tenho 2 pessoas que são muito especiais. A minha mãe, né? A mulher que me trouxe a vida, né? E está aqui, e a minha esposa, a mulher que deu um novo sentido à minha vida. E eu tentei pensar como é que eu ia colorir isso. E eu disse assim, então tá, vou dizer assim, disse até para o irmão Manuel, uma desenhou e a outra coloriu. Eu já estou entrando no clima da janta dos namorados, que é só sábado, irmã Eliana, mas já estou entrando na quinta-feira, graças a Deus. Então, Deus abençoe os nossos irmãos. Irmãos, eu fiquei por último para ler, eu digo para o Sérgio que os versículos eles vão sumindo, né? Mas eu já trago 12 versículos, que daí podem ler todos e eu ainda sempre vou ter um na manga, né? Então, vamos lá. Eu tenho um versículo que está em Colossenses, capítulo 3, e versículo 23 e 24. Só para não ficar só nas minhas palavras, gostaria de deixar esse texto da palavra de Deus e de dizer aos irmãos que Deus vos abençoe, Deus os faça frutificar, né, de forma poderosa na sua presença. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e versículo 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém? Deixe esse texto aos irmãos, porque esse tem que ser o nosso propósito primordial. Na nossa primeira aula, eu disse aos irmãos que nosso propósito primordial de estar aqui não é sermos uns melhor que os outros, mas é sermos melhor que nós mesmos a cada dia. O Joabe de hoje tem que ser melhor que o Joabe de ontem, e o Joabe de amanhã. Tudo que foi tratado teve o intuito de capacitar obreiros e obreiras a ocupar esse lugar digno, no qual o Senhor, pela sua infinita misericórdia, permitiu que ocupemos. Através desse curso, cada um possa ministrar e auxiliar a igreja, através de um padrão único em nossa cidade.
como diz em Provérbios capítulo 15 e verso 33. A sabedoria ministra o temor do Senhor, e a humildade antecede a honra. Como afirmação conhecida de todos, quem não senta para aprender, jamais ficará de pé para ensinar. O resultado do trabalho de um obreiro não inicia quando as luzes da igreja são acesas e o microfone testado. É muito mais sério e profundo que isso. É uma vida de intimidade com o Senhor. E o reflexo disso se vê em suas condutas familiar e social, ética, responsabilidade ministerial, relacionamento interpessoal e cumprimento do chamado dado por Deus. Fazer parte dessa comissão é uma grande incumbência, dado pelo próprio Senhor, pois ter uma vida empenhada na obra de Deus é uma grande honra. E você, obreiro e obreira, formandos na noite de hoje, como estamos saindo desta escola? Talvez não saibamos com exatidão o número de versículos da Bíblia Sagrada, ainda não, como o evangelista Gilmar Rios Moreira, com maestria nos deu um show de Bíblia e conduta ética cristã. Ou ainda não saibamos fazer uma aplicação correta em um sermão temático. Bora fazer um esboço? Cada vez que bater o nervosismo, lembrar que temos o texto. Só assim não falaremos muitos né, Joabe? Também falamos em coerência na vestimenta, evitar uma camisa verde com uma gravata vermelha, como alertou o nosso mestre evangelista Gilney. E assim, as irmãs, apenas um lembrete, um toque sutil sobre os muitos adereços. Não pode. Em meio a tantas informações, sempre houve uma hora sagrada, a hora do lanche. E depois da chamada. Bolos, biscoitos, sucos, refrigerantes, sanduíches, salgados. Delícia! Mas a fome mesmo era por adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. Em aula, passeava entre os alunos aquele mate abençoado, que para muitos era um descanso, depois de muitas horas de trabalho, e na busca de se concentrar nas aulas. Claro, sempre éramos distraídos pela risada contagiante da irmã Liliane, quando soltava uma de suas pérolas na sala. Mas o interessante eram as contribuições do nosso irmão amado Claudenir, sempre enriquecendo nossas aulas. Queridos irmãos, passamos esses meses juntos, convivemos, confraternizamos, compartilhamos dificuldades, vitórias, desafio e lutas. Nos apoiamos e vencemos a jornada juntos. Cada um seguirá suas rotinas, sua vida ministerial, levando na bagagem mais preparo, mais entendimento de como fazer a obra do Senhor Jesus. A noite de hoje será um marco em nossas vidas, pois encerramos um ciclo e iniciamos outro. Saiamos com o entendimento que o obreiro cristão é o espelho da igreja, cumprindo vários princípios fundamentais. Isso basta para termos a aprovação de Deus? Não. Mas podemos fazer o máximo para permitir que a obra de Deus transpareça em nossa vida. Embora sejamos aprovados pela graça e não pelas obras, demonstrarmos ter sido aprovados quando se pode ver em nós os efeitos de sua graça. Em 2 Timóteo 2,15 nos diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Pode ser que deixamos de nos falar semanalmente, mas nos encontraremos nos altares da casa do Senhor, proclamando a mensagem redentora de Cristo, carregando nossa cruz e levando uma vida pautada nos princípios bíblicos. Reconhecemos nossa chamada, cada um com a sua específica, todas contribuindo com o ministério da igreja.
e requer que a exercemos com zelo, cuidado, respeito, dignidade, abnegação e dedicação, para que um dia possamos nos apresentar diante de Deus aprovados. E nesse momento, então, em nome da nossa turma, queremos chamar aqui na frente os irmãos que vão entregar uma lembrança aos nossos professores, que muito compartilharam suas experiências conosco e tem o nosso muito obrigado. Que Deus vos abençoe ricamente. Podem passar os irmãos com a lembrança. Todo mundo aí. Amém. Queremos agradecer, então, em nome dessa turma, né, a 9ª turma aqui do ECOI, então, a nossa gratidão a todos, né, os irmãos que se dedicaram, né, e compartilharam do seu conhecimento aí para conosco. Muito obrigado. Aleluia. Amém, então, já ouvimos todos. Agora nós vamos ouvir um hino por essa turma, né? Cadê a regente do grande coral aqui?
Amém, glória a Deus. Também quero fazer um agradecimento aos nossos secretários, irmão Mateus, Cindy, Deus abençoe e recompense a cada um. A regente de Cilindro Coral, a irmã Aline, que aceitou o desafio, Deus abençoe, irmã Aline. E eu quero passar, então, a direção desta formatura nessa noite ao nosso pastor presidente, pastor Leandro. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. A minha gratidão a Deus por estarmos mais uma vez neste lugar para mais uma formatura do ECOI. Para nós é muito gratificante estar aqui, por isso agradeço a Deus por esta turma abençoada. Quero agradecer de coração os nossos professores que sempre nessas 9 turmas, né, têm dedicado ao máximo para transmitir aquilo que Deus tem feito nas suas vidas. E nós vemos os comentários no grupo, até que nas últimas aulas não houve, né? Mas eu sei que os irmãos têm boas coisas a falar sobre os professores. Também, da mesma forma, agradecer a Deus pelos secretários, que não só abriam a sala, organizavam, mas sempre apoiando o irmão Sérgio e toda a turma. E louvar a Deus pela vida dos nossos alunos, a todos os irmãos, né? Nós vemos aqui pessoas já maduras, evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisas e também irmãos que aspiram esta obra, que é chegar a ser um obreiro. Inclusive o Anderson teve uma experiência aqui, né, há poucos dias, já aplicando aquilo que aprendeu nestas aulas. Eu quero ler juntamente com os irmãos um texto que está em 1 Timóteo, já foi lido aqui, uma parte, capítulo 3, do verso 1 ao 4, que é bem conhecido dos irmãos, mas apenas para nós analisarmos um ponto aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1 em diante, diz assim: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Queridos irmãos, eu estava procurando um texto para falar e me deparei com esse texto aqui e algo me veio na mente. Será que nós, obreiros, e os irmãos aspirantes a serem obreiros já pararam, não só para ler esse texto, mas para analisar, interpretar o quanto é exigido do obreiro para chegarmos a sermos chamados por Deus? Eu estava olhando todos os pontos aqui, eu creio que são filtros que eles vão afinando a cada palavra desse texto. Mas aquele que sempre chama atenção, e há poucos dias o pastor João falou aqui numa terça-feira muito sobre irrepreensíveis, né, pastor João? O bispo ou o obreiro, ele precisa ser irrepreensível. Se não tivesse nada além disso, só isso, irmão Gilney que falou, se tivesse só até ali, já seria de extrema dificuldade. Mas segue com todas estas outras exigências e características exigidas para o obreiro.
E aí eu deixo essa pergunta aos irmãos: o que motiva, o que nos motiva a sermos obreiros? Se só há exigências, se só há palavras que exigem de nós, durante o dia, durante a noite, na igreja ou fora da igreja, em casa, com os filhos, com a família, com a esposa, o que nos motiva a sermos obreiros? E então, procurando alguma coisa, eu encontrei aqui que o amor de Deus deve ser a nossa grande motivação. Qualquer outro motivo é ilegítimo, deve ser descartado. Não há outra forma de nós entendermos o porquê alguém quer ser obreiro se não for por amor a Deus. Porque existem muitos motivos para pessoas desejarem o episcopado. Eu já recebi pessoas que ainda não eram nem batizados nas águas, e com o desejo: um dia eu quero estar lá em cima no púlpito, um dia eu quero ser um pregador. Então é Deus que coloca no coração do homem, para um dia chegar lá. Que todos nós tenhamos motivos sadios, sejam realmente chamados por Deus, para que não venhamos ser nem uma pedra de tropeço para ninguém e nem causar danos à igreja, à noiva do Senhor. Então, queridos, a verdadeira grandeza do reino não se alcança mediante a sujeição de pessoas ao nosso serviço, mas bem pelo contrário. Nós alcançamos mediante a nossa submissão e consagração ao serviço das pessoas. Quem olha de lá para nós aqui é status, é posição, mas nós sabemos que nós estamos aqui para servir, e é o que vocês estão procurando. Vocês não passaram 3 meses ouvindo, eu sei que as aulas são bem puxadas, né, irmão Gilney? Vocês não estiveram 3 meses ouvindo estas coisas, aprendendo, para serem servidos, mas para servir. Aprendemos a servir. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15, ele deixa um texto registrado dizendo assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por eles morreu, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós vivemos para Deus e para servir a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu deixo essa pergunta a todos vocês: o que motivou vocês a se inscreverem no ECOI? O que motivou vocês a passarem 3 meses estudando, aprendendo, para colocar em prática? Se é um chamado de Deus, cumpra este chamado. Não permita que o inimigo tire do coração de nenhum de vocês aquilo que Deus já plantou, o chamado que Deus já fez na vida dos irmãos. Porque a Bíblia diz que a seara é grande e poucos os ceifeiros. Quando nós iniciamos o ECOI, eu pensei assim: se nós tivermos 200 alunos e nós tirarmos 40 bons obreiros, eu estou satisfeito. Mas as turmas já passaram de 300, né, Sérgio? 9 turmas, são mais de 300 obreiros, e vocês podem ir nas congregações e lá está o resultado desse trabalho aqui.
porque nasceu no coração de Deus. E para muitos, talvez não seja um curso assim que será um orgulho colocar o certificado lá na parede. Mas eu sei que dentro do coração, na mente dos irmãos, Deus já trabalhou e com certeza deu uma nova visão a cada um para juntos nós fazermos a obra do Senhor. Amém? Mais uma vez eu parabenizo a todos e louvo a Deus por vossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos então para a entrega dos certificados. Deixa eu ver aqui uma forma que não crie tumulto, né? Mas eu acho que assim como está, tá bom, né, Pedro? Os professores ficam de pé, eu vou entregando e vão chamando os irmãos. Tá, vai ser assim mesmo. Meus irmãos, vamos lá então. Convido os professores a ficarem em pé, então, por gentileza. E vamos começar aqui com o pastor João e a irmã Aline. Aline dos Santos Rodrigues. Amanda da Silva Saldanha. Anderson de Oliveira da Silva. Bruno Aguiar. Não vem? Esse aqui também não vem. Cindy Biani. Clara Maria Robalo. Claudenir Rocha Moraes. Claudiomir Pinto Rodrigues. Clodoaldo Alex Soares. Flávia Daniela Grace dos Santos. Diego Emanuel de Souza Silva. Johnny Dávila Nunes. Edenir Mendes Monteiro. Gabriel Pereira Jacques. Gabriela de Souza Pereira. Gerson de Souza da Silva. Gilberto Martins Soares.
Ieda Fernandes. Ione Ajala. Jéssica Alves Camargo. João Marcos de Souza Medeiros. João Valdecir de Melo Dutra. José Antônio da Rosa Cezimbra. Júlio Aranda Guzmão Ribeiro. Liliane Graciela Gomes. Lucas Camargo de Almeida. Luciana Félix Machado. Luiz Rodrigues Marques. Luiz Renato Dias. Mateus Francisco Ferreira. Misael Henrique Paz. Nádia Oliveira da Silva. Aqui, ó. Natanael Pitameia Jardim. Norberto Acunha Alfonso. Pamela de Sá Ferreira.
Patrícia Brandão Rodrigues. Rodinei de Freitas Paz. Thalita Escobar da Silva. E Valdoir Alves Ilha. Amém. Deus abençoe a todos. E passo então aqui em direção nesse culto de formatura ao nosso pastor para fazer o encerramento. Convido todos então a nos colocarmos em pé. Vamos agradecer a Deus nesta oportunidade, pedir a Deus a bênção sobre todos os nossos formandos e mãos à obra, né? Tem bastante o que fazer. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, chegamos na Tua presença mais uma vez para Te agradecer, Senhor, por mais 41 irmãos que se dispuseram a aprender para serem melhores na Tua obra. Te louvamos pela vida de cada um das suas famílias, que durante esses 3 meses estiveram reunidos. Te louvamos pela vida de cada um dos professores que nos dão, Senhor, tranquilidade quanto a toda a matéria que está sendo passada aos nossos alunos, as instruções que estão recebendo. Que o Teu nome seja glorificado por tudo, Senhor. Que aqui nós possamos glorificar a Ti, exaltar o Teu nome e ver os resultados nos nossos púlpitos, para que continuemos levando a Tua palavra ao Teu povo, com excelência, com autenticidade e com verdade, com compromisso, Senhor, contigo e com a Tua palavra. Continua a abençoar esta igreja, o quadro de obreiros, que se qualifica cada vez mais. E assim nós Te louvamos, Te engrandecemos, pois o Senhor tem nos dado vitória, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. E todos dizemos? Amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.